Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vos enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então a palavra tem que ser enxertada para salvar-nos do pecado. E isso só pela obediência à palavra de Deus. Mas repito, para obedecer preciso um poder sobrenatural e que é concedido somente se minha vontade humana se submete à vontade divina. Mas para que eu me submeta, para que minha vontade humana seja submetida, eu preciso ter fé. Por isso que o justo viverá pela fé. Mas para ter fé, eu preciso receber o amor de Deus. Irmãos, eu tenho 3 filhos, né? O pequeno, o mais velho, estava desse tamanho. Quando ele ouvia o carro, ele subia na mesa de centro que estava na sala e ele aguardava que eu entrasse. Eu já entrava com a pasta, quando via ele na mesa, já deixava a pasta do lado, me aproximava dele com os braços abertos e ele se jogava. Eu tinha que pegá-lo no fogo. Um dia encontrei com um amigo na cidade, em São Paulo, e eu falei, vamos jantar em casa. E aí ele foi comigo. Era um amigo conhecido, ia conosco no clube, eu ia com sua namorada, noiva na época. Íamos juntos no clube, com as crianças, etc. Passávamos todo domingo juntos. Criança eu conhecia. Tá? Aí, como era a visita, o convidado, eu fiz entrar primeiro. Quando ele viu meu filho em cima da mesa, ele se aproximou. Pula, Maurício. O que vocês acham que fez o Maurício? Não pulou. Colocou o braço atrás. Não pulou. Tá. Aí ele entendeu, se fez ao lado, e eu entrei, estendi o braço e se lançou. Agora, ele conhecia esse amigo ou não? Conhecia. Ele me conhecia a mim? Sim. Mas havia um conhecimento diferente. Entendeu? Isso significa que eu preciso ter um conhecimento diferente de Cristo. Que hoje foi falado e explicado por todos lados. Eu preciso conhecer a Deus para eu me lançar no braço de Cristo. Se fizer isso, então Deus pode operar. Porque aí vou submeter minha vontade. Aí vou colocar as coisas que me gostam do lado da vontade de Deus. Ou fala, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. E aí que Deus pode operar. E observe o que significa receber a palavra. Isso está na meditação de Saltaio. Diz, a palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nele, nesse princípio, está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. E observe, aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. E assim o Senhor nos restaura. Não é grandioso? Gente, imaginar isso, ter um caráter semelhante a Cristo. É uma obra que transcende nossa imaginação, nosso pensamento, etc. Bom, mas nunca devemos esquecer que sempre está diante de nós a possibilidade de desobedecer e a palavra de Satanás se enxerga. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Temos que ser construídos, desconstruídos do que somos e construídos em Cristo. 1 Pedro 4, 17 e 18 diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva,
onde aparecerá o ímpio e o pecador? Entendem essa história que sou pecador, miserável, etc. Gente, nós estamos exaltando o diabo. Cristo veio para nos salvar do pecado. Se eu sinto que sou um pecador miserável, o que eu preciso fazer? Correr para Cristo. Para que o sangue de Cristo me lave e me purifique de todo o pecado. Eu não posso chegar no final pecador, sabe? Porque Cristo veio justamente para nos salvar do pecado. O Espírito Santo está aqui para nos dar todos os recursos necessários para abandonar o pecado. Sim, é uma obra divina. Jeremias diz: pode o etíope mudar a cor da pele? Pode ou não pode? O etíope é pretinho. Não pode. Deus pode mudar a cor da pele do etíope? Deus Pode. Depois diz: pode o leopardo tirar as suas manchas? Não pode. Deus pode tirar as manchas do leopardo? Pode. Posso eu me libertar do pecado? Não. Pode Deus arrancar o pecado de mim? Pode. Se eu deixar, sim. Então eu não posso continuar a chegar até o final, coitado, sou miserável, tenho lutado, etc. Não, nós precisamos nos apoderar de todo o poder de Deus. Porque Cristo é a nossa vitória. E diz, Ezequiel 33, 11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E aqui entram duas questões que caminham junto neste processo: o serviço cristão e a alimentação saudável. Os dois têm um propósito, fazem parte de todo esse processo da recriação do homem à imagem e semelhança de Deus. Os dois contribuem. Eu não posso, sabe, ser transformado na ociosidade. Necessariamente eu tenho que entrar no serviço cristão. Por quê? Porque nós somos naturalmente egoístas, naturalmente condescendentes conosco mesmo. O que é melhor um sábado à tarde? Ficar ouvindo os arautos do rei, fazendo ano bíblico, em um ambiente com ar-condicionado e com um suco de água de coco ali do lado. Ou sair um dia de calor, de casa em casa, visitando o enfermo. O que é melhor? Mais gostoso. A sombra. Mas tem gente que nem a primeira opção quer. A maioria não quer nem a primeira. A segunda nem pensar. Não passa pela cabeça. Mas acontece que sem a segunda, Sim. não há vida eterna, porque o egoísmo continua na pessoa, a condescendência própria, maus traços do caráter continuam no ser humano. Então eu tenho que rogar a Deus para vencer a preguiça, vencer essa indolência, etc. Olha, me diz a respeito do serviço. Deus poderia ter realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Poderia ou não? Poderia. Mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. Além de levar salvação, eu estou, operando minha própria salvação. Porque no trabalho tenho que andar com Cristo. E Cristo me vai... O que diz o Senhor? Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso. E esse fardo é obediência a toda a palavra de Deus e trabalhar na obra de Cristo. E aqui entra a questão da temperança. Muitos que professam piedade não procuram analisar a razão do longo período de jejum e sofrimento de Cristo no deserto. Sua angústia não foi tanto por causa do tormento da fome, quanto a sua consciência do terrível resultado da condescendência com o apetite. Sabia que o apetite seria o ídolo do homem e o levaria a esquecer a Deus e se atravessaria diretamente no caminho de sua salvação.
É importante, o importante é a reforma de saúde. Tá. É o primeiro programa. E aí está a questão do juízo, que é apresentado na parábola das bodas, Mateus 22. Diz que apresenta-nos uma lição de mais elevada importância. Pela festa nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado. Observem, que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Bom, aí a gente pode pensar, será lá no céu, né? O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos que o aceitam como Salvador pessoal. Deus fez ampla provisão para que permanecêssemos perfeitos em sua graça, nada faltando, aguardando o aparecimento de nosso Senhor. Estáis prontos? Aqui continua. Estáis trajando as festas nupciais? Estas festas não cumprirão engano, impureza, corrupção ou hipocrisia. O olho de Deus está sobre vós, como discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Podemos esconder nossos pecados dos olhos dos homens, mas nada podemos ocultar do nosso Criador. E observem aqui. Tal festa, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecida a todo ser humano, mas todos que a recebem, a receberão e usarão onde? Aqui. A obra do Espírito Santo será concluída e então será aberto, virá o Senhor Jesus a buscar. Porque isso é a glória de Deus. Porque ninguém consegue entender, nem o diabo, sabe? Consegue entender como pode Deus transformar um ser que foi degradado. Mas Deus diz, eu posso. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencer-nos pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Todo aquele que crê em Cristo, todo que confia no poder protetor de um Salvador ressurgido, que sofreu a pena pronunciada sobre o transgressor, todo aquele que resiste à tentação e em meio ao mal, copia o modelo dado na vida de Cristo, esse pela fé, no sacrifício expiatório de Cristo, se tornará participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos alcançará o estado de inocência no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Deus é grande ou é pequeno, gente? Quando você olha o universo, o sol, as estrelas, o que está ao nosso alcance, você diz, Deus é grande. Mas quando você se olha a si mesmo, eu me vejo e penso que vou chegar ao estado de inocência no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Deus é muito grande. Porque é muito grande o poder de Deus para nos permitir tamanho privilégio. Grande conflito. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Essa é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo da angústia. Quer dizer, nós mesmos vamos repetir a palavra do Senhor Jesus: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Não tem nenhum ponto que nos possa atrair. Olha, a obra de Deus é muito grande. E assim terminamos com o juízo
E o resultado é vida eterna ou morte eterna. O que será julgado? Ações, pensamentos, o caráter, palavras ociosas que serão julgadas pela palavra de Deus. Tudo isso entra no julgamento. Quando nós pensamos em ações, Mateus 25, 31 a 34, o que está falando ali? Você lembra? Sim. Os benefícios que a pessoa fez ao próximo, né? Claro. Ele deu de beber ao que tinha sede, deu de comer ao que tinha fome, visitou doente, fez as obras do Senhor Jesus Cristo. E aí mostra que não fizeram isso tendo as mesmas oportunidades. Certo? E aí diz Tiago que se nós não fazermos o bem, é pecado. Quer dizer, não somente fazer o mal é pecado, e não fazer o bem que sabemos também é pecado. Então, essa é a primeira parte do julgamento. A segunda entra os pensamentos. Tiago capítulo 2, versículo 10 a 13. Olha o que diz aqui, Tiago. Olha, aqui diz, no versículo 10 diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E aqui dá dois exemplos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Certo? Tá. Mateus, capítulo 5, nos fala do caso do adultério. Que a lei vá a nível de pensamento, não somente de ações. Porque, em termos de igreja, quando alguém adultera, se o fato foi confirmado, comprovado, etc., etc., se toma as medidas disciplinares de acordo com a palavra de Deus. Mas observe o que diz aqui, Mateus 5, 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o adultério não é apenas o ato. Já acontece a nível de pensamento. Por isso que a transformação tem que ser a transformação da mente. Receber o caráter de Cristo. O não matar é a mesma situação. 1 João. Também a nível de pensamento. O matar, o adulterar e assim por diante é uma questão apenas de circunstâncias. 1 João capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão, na outra versão bíblica diz, todo aquele que aborrece a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Isso a nível de pensamento ou ato? Então a lei nos julga a nível de pensamento. Caráter. Aí entra a parábola que foi lida, Mateus 22, que são as bodas do filho do rei. E Apocalipse 3,18 nos dá um conselho, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, que é o amor e a fé do Senhor Jesus, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja vista a vossa vergonha, que é o caráter de Cristo. Como sabemos isso? Porque Apocalipse 19, versículos 7 e 8, em um contexto da segunda vinda de Cristo, diz aí que exultemos, alegremos, porque chegaram as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Sabe? Pois lhe foi dado vestir-se, diz, de linho fino, parece que puro. Isso. Que esse linho fino é a justiça dos santos. Então, esse mesmo, isso mesmo que foi aconselhado no Apocalipse 3, se confirma na experiência da igreja que se encontra com Cristo. E quando foi feito o julgamento, o rei com todos os convidados, sabe? Tinha um que não estava com essa veste. Quer dizer, ele não aproveitou o tempo da graça.
para ser revestido do caráter de Cristo. E qual foi o resultado? Diz: tirai, amarrai, lançai fora, onde há choro e ranger de dentes. Gente, nós estamos perto dessa situação. Principalmente, não sei que idade tem o pastor, mas eu tenho 74 anos. Eu já estou na fila. Sabe? Não sei quanto tempo vou estar no planeta Terra. Eu ainda acho que vou estar vivo na fila do Senhor Jesus. Amém. Mas pode ser que encerre a minha história antes, só Deus sabe. Então eu tenho que estar pronto, preparado, porque entra no julgamento e está resolvido o caso. O que mais entra no julgamento? Palavras ociosas. Mateus capítulo 12. Palavra frívola, certo, né? Palavras ociosas. Isso. Versículo 36, 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então entra a palavra ociosa. Seremos julgados por toda a palavra de Deus. João capítulo 12. No versículo 46, diz o Senhor Jesus Cristo: eu vim como luz para o mundo, e a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então seremos julgados por toda a palavra de Deus. Tudo que esteja ao nosso alcance. Não seremos julgados pela luz que irradiou os pioneiros da igreja, nem os reformistas, na época de Lutero. Mas seremos julgados por toda a luz recebida, seja no Antigo Testamento, Novo Testamento, o Espírito profecia, porque tudo isso faz parte da revelação do mesmo Deus. E por último, esse caso aí, ela fala também que toda a ignorância voluntária é pecado. Ou seja, eu deixo de ler o dom profético ou a Bíblia, porque eu acho que vai tocar em alguns pontos na minha vida que eu não quero abandonar, eu não quero mudar. Aí eu não quero ficar sabendo. Mas eu vou ser julgado do mesmo jeito. Pela luz que chegou na igreja. Sim, e eu não quero saber. Essa questão, eu faço sempre semanas de saúde. Eu há uns 30 anos que faço isso. Na igreja existem 3 grupos. Um grupo de desinteressados, que não quer nenhum filho, de grande, ah? Um segundo grupo de curiosos, que é menor, e um grupo de interessados, que é pequeno. Mas eu já tenho mostrado na igreja no sábado, no segundo sábado, porque aí estão todos, que a luz chegou nessa igreja e essa luz faz responsáveis a todos os membros da igreja. Se ouviram ou não ouviram, são responsáveis por essa luz. E no final serão condenados ou serão justificados pela luz que receberam. Então, muito sério. E aqui encerramos, eu sugeriria, leiam o capítulo 28 do Grande Conflito, para que vocês observem quão minucioso é o julgamento. Diz: o grande juízo investigativo, ao abrirem seus livros de registro no juízo, e passando em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações
apagado do livro memorial de Deus. Você conhece esse texto de Sofonias? E vamos concluir com ele. Capítulo 1. Não é fácil de achar Sofonias aqui, né? Está antes de Ageu e depois de Abacuque. Abacuque também é difícil de achar. Capítulo 1. Versículo 12. Olha. É bem interessante isso. Capítulo 1, verso 12. Naquele tempo, aqui está do verso 7 em diante, aqui capítulo 1 é ameaça contra Judá e Jerusalém. Do verso 7, o dia da ira do Senhor. E no verso 12 diz, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Você sabe o que significa examinar com lanterna? Você pega um farolete e começa a olhar os detalhes de tudo. Por isso que ele diz aí, vamos ter julgadas as ações, os pensamentos, o caráter, palavras ociosas e sermos julgados por toda a palavra de Deus. Então, como devemos andar diante de Deus hoje? Humildemente. Sabe? Humildemente. Porque realmente necessitamos de Deus. Tem que fazer reforma de saúde? É difícil, tem que se ajoelhar. O que me falaram, irmão, né? Irmão, mas como eu vou comer salada se eu sou pernambucano? Aí todos olharam para ele, qual era a relação que ele estava fazendo. Não, eu quero explicar, falou. Eu nasci no sertão, aprendi a comer carne seca, farinha, não sei que outra coisa mais, mas nunca comi verduras. O que eu faço? Se ajoelhar e orar ao Senhor para que opere um milagre em nossa cabeça, porque eu preciso de nutrientes, o corpo precisa de nutrientes, então eu tenho que ter uma alimentação variada. Principalmente hoje a doença está acometendo de uma maneira muito intensa e muito agressiva. Vamos orar? Ficou claro, irmãos? Querido Pai, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo pela presença do seu Santo Espírito aqui conosco. Amém. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tornou clara a sua palavra em nossa mente. Agradecemos pelo auxílio que o Espírito de profecia concede para discernir e compreender corretamente a Bíblia. Te agradecemos muito, Pai, porque o Senhor é o nosso Salvador. Amém. Porque se nós pensarmos que tudo isso depende das nossas forças, estamos perdidos. Rogamos, Pai, neste momento, que o Senhor coloque em nós a necessidade de receber o Espírito Santo. Amém. Porque sem ter essa necessidade, é como aquele homem que perguntei se tinha ido ao hospital nessa semana. Ele me disse, para quê? Não preciso. Querido Pai, nós precisamos do Espírito Santo. Mas o Senhor, só o Senhor pode nos ajudar para não sentirmos essa necessidade de ser semelhantes a Cristo. Amém. E se nós procurarmos ao Senhor de coração, em verdade e em espírito, o Senhor certamente nos atenderá. Amém. Porque seu propósito, o Senhor veio para isso, para curarmos. Querido Pai, conceda-nos o desejo de ser curados, o desejo de ser transformados, renunciar a hábitos, renunciar a tudo aquilo que nos possa separar do Senhor. Amém. Querido Pai, são muitas coisas que esse mundo tem colocado diante de nós, mas nós podemos ser completamente livres no Senhor Jesus. Amém. Não existe nada que nos possa dominar se o Senhor está
presente em nossa vida. Amém. Que possamos desfrutar desse refrigério da presença do Senhor, que é a chuva serena. Amém. Le agradecemos as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.